Deuteronômio, capítulo 28. Amém? Deuteronômio, capítulo 28. Quem achou aí, diga amém. Amém. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás no campo, bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e bendito será a tua amassadeira. Bendito será o entrar, bendito será o sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor terá abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito será o entrar e maldito será o sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com o que me deixaste. Até aí. E aí vai até o versículo 68 falando das maldições. E muitas pessoas se lembram com muita clareza das bênçãos que virão sobre aqueles que obedecem, mas poucas pessoas não guardam as maldições que vêm a respeito da desobediência. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Diga: Senhor, gera em mim um coração obediente. Senhor, que eu possa obedecer a tua palavra. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso ouvir nesta noite. Por isso eu peço que teu Espírito Santo
é o único que pode nos convencer de algo. É o Teu Espírito Santo que nessa noite pode ministrar a cada coração, Deus. Ainda que eu fale palavras bonitas, ainda que eu fale palavras eloquentes, Senhor, mas somente o Teu Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, ó Pai, em nome de Jesus, gera, Senhor, em nós frutos. Senhor, que o Teu Espírito em nós possa, Senhor, transbordar, como diz a Tua palavra, enchemos do Espírito e o encher até de uma forma transbordante a ponto de gerarmos frutos, Senhor, ó Pai, de arrependimento, fruto de obediência, fruto do Espírito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor conhece cada vida, o Senhor, ó Deus, conhece cada coração que está ouvindo esta mensagem, Pai, e o Senhor sabe da necessidade de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Quando você era criança, você era uma criança obediente? Você era obediente aos seus pais, você ainda é obediente a eles. A Bíblia ela fala de algumas bênçãos decorrentes da obediência. Algumas bênçãos decorrentes da vida no altar, na vida de propósito, na vida de entrega à vontade e à palavra de Deus. A obediência é: eu acato aquilo que Deus fala e estou disposto a fazer. Isso é obedecer. Obedecer se resume em eu ouvir uma direção e decidir por fazer e por acatar essa direção que eu estou ouvindo. Então Deus ele diz assim: olha, se atentamente tiveres o cuidado de ouvir que tudo hoje eu te ordeno, ou seja, se você parar para me ouvir e se você atentar para ouvir toda a direção que eu tenho para você, e a partir desse receber desta palavra, você decidir no seu coração a fazer o que eu estou pedindo para você fazer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás do prejuízo, você não vai precisar correr atrás do trabalho. Você vai precisar trabalhar, não correr atrás dele, né? Você não vai precisar ficar correndo, cansado todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, as bênçãos vêm sobre ele e o alcançam. Diga assim: as bênçãos de Deus são mais rápidas do que eu posso pensar. Sabe o que é isso? É que eu nem pensei ainda e a bênção de Deus me alcançou antes mesmo de eu pensar, como diz lá em Efésios 3:20, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais segundo tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, quando eu sou obediente a Deus e a sua palavra, antes mesmo que eu peça, Deus dá. Antes mesmo que eu imagine, Deus dá. E se eu pedir, Deus dá além do que eu pedir. Amém? Isto é fruto da obediência. Se eu peço, Deus dá além. E se eu não peço, Deus dá o necessário. Porque Deus sabe das minhas necessidades. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza que está em Cristo Jesus. Aleluia! Então nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso, sobre obediência a Deus. E o que gera essa obediência? Nós cantamos aqui: aviva-nos, aviva-nos. E o clamor da igreja neste tempo é: Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Mas o avivamento, ele é fruto de uma vida obediente a Deus. E aí quando nós lemos aqui em Deuteronômio 28, aí o 1, ele fala assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele começa a discorrer das bênçãos. Isso é muito bom ouvir, sim ou não? Olha, se eu for obediente, eu vou receber isso.
eu vou receber aquilo, eu vou receber aquilo outro, eu vou ser abençoado, meus filhos serão abençoados, minha casa será abençoada, meu trabalho será abençoado, toda obra da minha mão será abençoada. Como é bom ouvir isso! E nós guardamos isso para nós como verdade absoluta. Bom, Deus tem as bênçãos para mim, mas aí, Ele diz aí no versículo 15, contanto, se você ouvir tudo isso, e não pôr em prática tudo isso que você tem ouvido, ou seja, se eu te der uma direção, vá para a direita, você for para a esquerda. Se eu te der uma direção, faça assim e você faz assado. Se eu te der uma direção, fale isso e você fale aquilo. Saiba que... Aí essa é a parte que ninguém gosta de ouvir. Um monte de tragédia virá sobre você. Aí já tem gente pensando assim, está amarrado, queimado, fulminado, exterminado, repreendido em nome de Jesus. Sim ou não? Não responde. Eu me lembro que uma vez eu fui orar na casa de uma pessoa, eu falei, mas vamos orar para que o diabo caia, porque o pastor não fala isso dentro da minha casa. Não fala esse nome dentro da minha casa. Ai, atrai um negócio ruim. Eu falei, mas a Bíblia fala que os demônios nos submetem, não? Nós nos submetemos a ele. Ai não, pastor, mas falar que dentro da minha casa abalar. Eu falei, mas eu preciso orar repreendendo o diabo. Ai não, pastor, não. Aí eu falei, tchau, 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 tchau. Mas se eu tenho medo do diabo, alguma coisa está errada, porque quem tem que ter medo de mim é o diabo. Sim ou não? E se eu sou obediente a Deus e a sua palavra, eu não tenho o que temer. Porque essas maldições só virão sobre a vida daquele que é desobediente. Então fica tranquilo. Se você é obediente, irmão, não tem por que temer. Você não vai ter problemas de saúde, como diz lá, depois você pode ler lá. Nós vemos só alguns. Se você for obediente, muitas coisas que estão relatadas ali não virão sobre você, porque aquilo virá sobre a vida daquele que é desobediente, mas sobre a vida do obediente virão as bênçãos de Deus. E o obedecer é, Senhor, eu acato a tua direção, eu medito na tua palavra. Salmo 1, como a pastora leu, diz, medita na palavra de dia e de noite, então você será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então se eu obedeço a palavra de Deus, se eu me disponho a obedecer, e não é fácil obedecer a Bíblia na sua totalidade, tem muitas coisas que confrontam o nosso modo de viver, e aí nós falamos, Deus, como é difícil obedecer nesta área. A Bíblia ela é simples, e a palavra de Deus ela é muito simples. A palavra de Deus ela não é complicada. Eu não preciso estudar no grego, no hebraico, no aramaico para entender a palavra de Deus. Mas muitas vezes eu me disponho a estudar no grego, no hebraico, no aramaico, porque eu sou tão complicado que eu faço da palavra de Deus complicada também. Então nesta noite que a palavra de Deus se descomplique para você, em nome de Jesus, e que você olhe para a palavra de Deus e fale, nossa, mas é tão fácil fazer assim, por que eu estou fazendo? É tão fácil obedecer, é tão fácil quando eu recebo meu pagamento, eu pegar 10% e dar para Deus, como é simples. Mas eu complico quando eu fico olhando para o pagamento e dizendo, daria para eu usar esse dinheiro com tantas outras coisas. Quando eu fico olhando para o dinheiro e falando, olha, puxa, eu vou lá, vou profetizar aqui, você ganha 10 mil reais em nome de Jesus. Aí você pega R$1.000 e fica olhando, puxa, eu dar R$1.000 na igreja. Compraria tanta coisa com R$1.000, meu Deus, vai lá. Ou seja, quando nós paramos para pensar, aí a palavra de Deus ela começa então a se tornar complicada para nós, porque nós deixamos de focar naquilo que Deus mandou fazer e focamos naquilo que a nossa carne quer fazer, e muitas vezes nos tornamos pessoas desobedientes, porque meditamos muito naquilo que não é de Deus, e Deus fala, medita na minha palavra.
de dia e medita na minha palavra de noite. E tenha o cuidado. Diga assim comigo, cuidado. Cuidado é, Senhor, será que eu estou fazendo como o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou e da forma que o Senhor mandou? Isso é cuidado. Cuidado é quando sobrevém alguma luta dentro da minha casa, e nem toda luta ela vem por causa da desobediência. Mas aqui tem hora que eu paro na minha casa e eu começo a fazer um checklist. Bom, estamos dizimando? Estamos orando? Estamos lendo a Bíblia? Estamos obedecendo a Deus? Então vamos fazer lá. Deus, ó. Isso é o cuidado. Senhor, eu tenho cuidado de obedecer a sua palavra e meditar na tua palavra. E aí eu vou para a meditação da palavra. Como o pastor disse aqui, né? Eu não gosto muito de pessoas que ficam assim: quem já leu a Bíblia uma vez? Quem já leu a Bíblia 2 vezes? Quem já leu a Bíblia 3 vezes? Não importa quantas vezes você leu a Bíblia. O que importa é que você leia a Bíblia. Mas uma vez eu vi uma matéria no Fantástico de uma senhora de uns 80 anos. Ela já tinha lido a Bíblia 282 vezes quando eu vi a matéria. Ela lia a Bíblia inteira a cada 3, 4 meses. E continuava arraigada no catolicismo. Ou seja, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não espanta demônio. Deixar a Bíblia parada em casa, empoeirando, não põe demônio para correr. Mas a palavra lida e a palavra falada e aplicada, isso põe Satanás para correr. Amém? Por quê? Porque o diabo não, ele tem medo de pessoas que obedecem a Deus. E aí quando nós vamos lendo a bênção, eu quero todas estas bênçãos sobre a minha vida, e eu profetizo elas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você vai ser bendito ao entrar, vai ser bendito ao sair, vai ser bênção os frutos das suas mãos, os seus filhos serão uma bênção. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Mas eu posso profetizar tudo isso hoje, e Deus pode fazer, contanto que você obedeça. Não adianta pegar um desobediente e falar: vem cá, eu profetizo isso, eu profetizo, e meu irmão, uma desobediência terrível a Deus. Aí depois ele: pô, pastor, tem profeta nessa casa. Você profetiza, mas nada acontece. Não. O profetizar, a palavra profética é uma flecha tirada com o alvo certo. Mas eu preciso ser obediente, porque senão vai acontecer que nem aconteceu esses dias. A gente sei que estado do Brasil aí. Viu lá o cara estava treinando arco e flecha? Viu essa notícia? Esse é bom de mira, acertou o braço de uma senhora dentro do ônibus. Não viu? Viu? Ela lá dentro do ônibus, daqui a pouco vem uma flecha, entra pela janela e pá no braço dela. E o rapaz foi lá, né, socorreu, pediu desculpa. E ela disse no jornal lá que não vai processar em nada, foi sem querer. Mas às vezes sem querer nós atiramos flechas erradas. E depois temos que ter um trabalho de ir lá retirar aquela flecha errada. Então a palavra profética é como se fosse uma flecha atirada. Mas não adianta eu atirar a flecha e o alvo ser desobediente. A flecha não vai atingir o propósito a qual foi destinada. Então Deus diz assim: olha, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga para o irmão do seu lado: tem um monte de bênçãos querendo te alcançar, irmão. Ah, pastor, isso é uma mensagem triunfalista. Não é. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós formos obedientes, nós desfrutaremos do melhor de Deus. E nós estamos vivendo hoje dias de completa desobediência. Nós estamos vivendo dias de completo desvio da vontade e do propósito de Deus. Pessoas caminhando segundo seus próprios prazeres, seus próprios propósitos, colocando Deus em
Aqui diz que, olha, virá um monte de bênçãos sobre a vida do obediente. Agora, se for desobediente, não adianta fazer biquinho. Se for desobediente, não adianta fazer cara feia. Se for desobediente, não adianta fazer birra. Se for desobediente, não adianta ficar deitado no chão e socando o chão. Eu quero. Deus vai falar assim: volta para a palavra. Vamos lá. Se você tiver cuidado de guardar a minha palavra e fizer tudo que eu mando, as bênçãos elas virão sobre ti e te alcançarão. E quando Deus fala bênção aqui, Ele fala bênção completa em todas as áreas. Na área emocional, na área espiritual, na área física, na área material. Não tem um porquê Deus não te abençoar se você for obediente. Se eu for obediente, não tem um porquê Deus não me abençoar. Se Ele diz na palavra dele que vai me abençoar. Mas, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Gênesis capítulo 4, aí o versículo 7. Diz assim, Deus falando a Caim: e o Senhor disse a Caim, no versículo 6: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Não, você viu aquela pessoa que você contraria ela e o semblante dela faz assim, aparece um maracujá azedo? A pessoa está rindo. Aí você contrariou ele e faz assim: foi pensar uma vida até agora? Ou seja, até eu ser alisado, abençoado, até as coisas acontecerem conforme eu espero que aconteçam, eu estou com sorriso de orelha a orelha. Mas uma coisinha que não acontece da forma que eu espero, muitas vezes parece um maracujá azedo a cara do irmão. Mas eu sei que não é a sua. Mas tem pessoas que têm um semblante forte. E aí Deus olha para Caim e fala assim: está fazendo biquinho por quê? Deus fala, sou eu, Deus. Por que esse que é o teu semblante? Está com essa cara feia por quê? Minha mãe falava para mim duas coisas: tá de biquinho é dois trabalhos, ficar bravinho e desficar. Foi a mesma coisa que Deus falou para Caim: por que descaiu o teu semblante? Olha o que ele diz aí: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Então olha o que Deus diz para Caim: meu filho, se você fizer o bem, não tem por que ficar de cara feia, você vai ser abençoado. A culpa não é minha. Deus dizendo para Caim nas entrelinhas, na minha versão aqui, Deus dizendo para Caim: a culpa não é minha. A bênção era para Abel e a bênção era para Caim. Caim fez o que era mal. E aí Deus fala: mas por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não será aceito. Olha o que ele diz aí: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se você fizer as coisas direitinho, se você for obediente, as coisas não acontecerão conforme a minha palavra diz. Mas se você não fizer conforme eu tenho te ordenado e te mandado, o pecado está à tua porta. E ele diz aqui assim, ó: se não fizeres o bem, o pecado está à tua porta, e para ti será o seu desejo. Ou seja, se há um desejo predisposto no seu coração em desobedecer a palavra de Deus, para ti será esse desejo. O obediente colherá frutos de obediência, e o desobediente colherá frutos da desobediência. Então não adianta ficar fazendo carinha para Deus. Não adianta ficar fazendo biquinho para Deus. Ah, Deus, estou bravo. Deus vai estar bravo por quê? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer bem, não será aceito. Se fizer as coisas direitinho, não será abençoado.
Mas porque não fizeste isso direitinho, o pecado estava batendo na tua porta, sobre ele você deve dominar. Ou seja, o que Deus fala para o desobediente? Meu, agora o negócio é você. Agora abre a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 24. Irmão, eu quero declarar isso, que nós seremos uma igreja obediente a Deus. Pelo menos eu declaro, a obediência parte de cada um particularmente. Cabe a você sair daqui hoje decidindo: Senhor, eu vou obedecer a tua palavra e fazer segundo os seus mandamentos. Cabe a você chegar na sua casa e estabelecer um altar de adoração a Deus. Cabe a você estabelecer um altar de adoração na sua vida a Deus. Dizer: Senhor, se o fulano não obedece, se o ciclano não obedece, se o beltrano não obedece, eu vou obedecer. Porque eu não me movo pela maioria, eu me movo por princípios e por valores estabelecidos do reino de Deus. Então, se todo mundo faz, eu sempre digo isso: se todo mundo faz, eu não sou todo mundo, eu sou um filho especial e marcado pela promessa de Deus. Se todo mundo está indo para a direita, irmão, e Deus manda eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ah, mas para que todo mundo consiga, precisa fazer assim, então eu vou conseguir de uma forma sobrenatural. Uma vez um homem prestou concurso para juiz em Belo Horizonte. E os amigos dele, lá que estavam estudando com ele, disseram a ele: olha, meu, não deixa o povo saber que você é crente não, porque é um preconceito contra isso, com os crentes. E ele tinha uma Bíblia na mesa dele, ele falou assim: se eu tiver que ser, será de forma que honre a Deus, porque eu sei que se eu ganhar, se eu passar nesse concurso, é Deus me honrando. Então eu honro a Deus e Deus me honra. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que me desonrar, será desonrado. Aquele que não me exaltar, não será exaltado. Então nós precisamos obedecer aquilo que Jesus diz. Olha o que ele diz aí em Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí ele fala assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto. Ele fala: ficai aonde? Fica cada um na sua casa, dentro da sua cidade. Cada um fica no seu lugar. Aí agora vai comigo lá em Atos capítulo 1. Olha o que diz lá em Atos capítulo 1, o versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em... Aonde que diz aí? Tanto em... Aonde, irmão? Então Jesus fala: ficai, pois, em Jerusalém. Então vocês vão começar a partir de Jerusalém, para que sejais revestidos, né, do alto lá. E aí capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar. Ou seja, se nós queremos um avivamento, se nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, primeiro nós precisamos ouvir Deus falar. Segundo, obedecer a direção de Deus. Terceiro, entender que o tempo é de Deus, não nosso. Nós vamos ficar, pois, em Jerusalém para o lugar de adoração. Eu vou ficar adorando até que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Quando Jesus fala ficar, pois, em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar que os judeus adoravam a Deus. Jesus fala assim: olha, fique, pois, em minha adoração, fique buscando, fique jejuando, até que do alto sejais revestido de poder. Daniel capítulo 9, muitas pessoas falam o jejum de 21 dias de Daniel. Não foi um método que Daniel usou para Deus se mover a seu favor, não. O propósito de Daniel era: eu vou jejuar até Deus fazer. Não só 21 dias.
é que em 21 dias foi liberado. E aí nós já tomamos como regra jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel. Ele nem patenteou esse jejum. A gente tem que tomar cuidado de chegar no céu. Daniel vai falar assim: aí, tá me devendo? Quantas vezes você fez meu jejum lá? E às vezes Deus nem nos abençoa, porque nós fazemos um jejum de Daniel, não fazemos jejum de Alexandre, de João, Joaquim, de José. Nós fazemos jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi uma estratégia que Deus deu a Daniel. O meu jejum é uma estratégia que Deus me dá, para eu ficar no lugar de adoração, até que se cumpra o propósito dele na minha vida. Eu fico ali em obediência. Quando nós fazemos o jejum, às vezes tem gente que fala: pastor, põe regra, ó, não pode tomar Coca-Cola, irmão, vai tomar Fanta. Nunca vi jejum de televisão, tem gente que faz jejum de televisão. Uma vez fui na casa de uma irmã, ela passou assim, na sala, que isso? Eu tô jejum de televisão. Não posso ver, mas posso ouvir a novela. Tem jejum de Facebook, de WhatsApp, né? Não é jejum de Facebook. Amém. Se isso te rouba a santidade. Mas Jesus fala: ficai, pois, em adoração, no lugar da adoração, até que do alto a tua bênção seja liberada, até que do alto a bênção venha e te alcance. Ficai, pois, em obediência. Senhor, eu vou te obedecer até que a bênção venha e me alcance. Aí ele fala aqui: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser umas pessoas avivadas. O avivamento fala de tornar vivo. Pessoas que estavam em estado de mornidão ou quase morte, tornaram-se vivos. Isto é avivamento. Avivamento não é somente, pode ser também incluído no pacote, sapatear, rodopiar, pular. Amém. Isso é o transbordar da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Já viu alguém sapateando, rodando? É bom, né? Mas isso é transbordar e a manifestação da glória de Deus em nós. Mas isto não é avivamento. Avivamento é a manifestação de pessoas que estavam no estado de mornidão ou morta, agora passaram a agir e manifestando os valores do reino de Deus. Ou seja, numa cidade avivada não há mais doente, numa cidade avivada não há mais presos nas cadeias, numa cidade avivada não há divórcio, numa cidade avivada não há pessoas enfermas, porque é isso que o avivamento faz, a manifestação dos valores e dos princípios do reino de Deus. Ou seja, quando eu estou vivo, quando eu estou vivo, eu gero aquilo que é para ser gerado, os valores e os princípios do reino de Deus. Para Jesus era normal curar um enfermo, sim ou não? O cego foi curado, ressuscitou o morto, grande coisa, isso é normal. Curou a febre, grande espanto nisso. Isso é, a Bíblia fala que no céu não haverá, tem coisa que não vai acontecer no céu. O que não vai acontecer no céu? Dor, enfermidades, choro. Então, se isso não há no céu, e se eu sou um homem avivado, eu manifesto os valores do céu, a saúde ela tem que reinar. Aí a gente fala: nossa, orou e o cérebro enxergou hoje. É quase um milagre, né? Quase um milagre não, né? É quase um algo sobrenatural. Milagre né? Mas é uma coisa sobrenatural, né? Mas deveria ser normal. Entrou um cego na igreja, traz ele aqui. Você recebe a cura em nome de Jesus, volta para o seu lugar. Ok, isso é normal. No céu não vai ver isso. No céu não tem cego, não tem gato, não tem mudo, não tem surdo, não tem nada. No céu todos são perfeitos para a glória de Deus. E o ser avivado é isso, é eu pegar aquilo, Senhor, seja feito na terra como é feito no céu. Então eu pego a cura no céu e manifesto na terra. Por quê? Porque eu estou vivo. Então isto é o avivamento. O avivamento é eu tornar aquilo que acontece no céu para que aconteça na terra. Isso é avivamento. Mas o avivamento só vem por meio da obediência.
E aí Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Porque, irmão, nós temos a mania de começar as coisas muito bem. É ou não é? Sim ou não? Vamos começar lá. Aí dá uns 6 meses. Vai estar acabando a gasolina. E Abacuque, o que ele quer dizer? Senhor, aviva-nos no meio. Porque no meio bate um desânimo, no meio bate um cansaço, no meio bate umas incertezas. Aí Abacuque fala: Senhor, enche o tanque para que eu continue no mesmo lugar. E quem é avivado não olha para as coisas da terra, olha para as coisas do céu. Abra sua Bíblia comigo lá em Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque. Vai virar na folha gritando, né? Abacuque, Abacuque, ele aparece. Abacuque, capítulo 3. O versículo 2. Quem achar, diga glória a Deus. Abacuque, capítulo 3. Já acharam já? Está rápido mesmo, hein? Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra aí. O que diz aí? Ouvi a tua palavra aí? A palavra de Deus tem gerado temor no seu coração? Tipo, ouvi Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 em diante: vou sair daqui tremendo de medo. Mais ou menos isso. Gerou esse medo aí? Gerou aí? As bênçãos, as maldições de lá. O tempo da Bíblia lá. É interessante, né? Que nós queremos que as bênçãos se concretizem na nossa vida, mas nós não temos medo das maldições se concretizarem, por fruto da nossa desobediência. E Abacuque fala assim: ouvi a tua palavra, Deus, e temi, porque ai de mim se for desobediente, porque ai de mim, Deus, se não obedecer a tua palavra, porque Deus, ai de mim, se eu não entregar o dízimo. Eu vou usar o dízimo aqui só como exemplo. Se eu não entregar o dízimo, Deus, eu estou com algo maldito no meu bolso, eu estou com fruto de roubo no meu bolso. Já pensou nesse nível assim, irmão? Foi isso que Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra, eu fiquei com medo. Por quê? Porque se eu não dizimo, eu estou com fruto de roubo dentro do meu bolso. Roubará o homem a Deus? Malaquias capítulo 3. Todavia me pergunto: o que estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas aos santos. Ou seja, se eu não dizimei, eu estou com fruto, com objeto de furto no meu bolso. De fruto é de roubo mesmo, no meu bolso. Então foi isso que Abacuque falou: ouvi a tua palavra, temi. Ouvi a tua palavra, fiquei com medo. Fiquei com medo de desobedecer, porque são tantas maldições que advêm sobre a vida daqueles que são desobedientes, que eu ouvi e fiquei com medo, Deus. Aí ele continua dizendo assim: ó Senhor, né? Temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmão, Abacuque está falando: Deus, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor estiver irado com os meus erros, com os meus pecados, com as minhas desobediências, Senhor, me perdoa. Que a tua misericórdia se manifeste na ira. É mais ou menos assim: Deus, eu sei o que eu mereço, mas pega leve. Senhor, eu sei que eu mereço morrer, mas tem misericórdia. Deus foi só dessa vez. Aí ele diz naquela: Deus foi só dessa vez, foi só dessa vez. Dificilmente nós vamos falar para Deus: Senhor, desce o rei mesmo que eu mereço, eu sou um desobediente. Nós somos cheios de justificativas. Sim ou não? Esses dias eu estava no retiro de mulheres lá. Estava eu e meu marido só, meio 220 mulheres, né? Mas estava lá cuidando da Rebeca e ouvindo a pastora pregar. E ela falou alguma coisa a respeito do bode. E eu fiquei pensando. E aí eu estava vendo na internet lá. Já viu quando o boi vai morrer? O boi está a caminho da morte. O boi chora. Já viu o bode
quando ele sabe que o cara está vindo para matar ele. Aí eu estava vendo uns vídeos lá, meu bode dá uns pulos desse tamanho. E a ovelha, ela fica quieta. A ovelha é meio, Senhor, entrega nas tuas mãos o meu espírito. Tipo, tá chegando a minha hora. O cara tá vindo com o machado na mão. E eu fiquei pensando, na hora desse confronto de Deus, muitas vezes nós somos como boi, né? Nós ficamos chorando. Deus, não. E aí Deus fala, não, mas você desobedeceu, eu preciso cumprir a minha palavra. E aí nós falamos que nem Abacuque, Senhor, a tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí nessa hora é bom, né? Quando o filho vai apanhar na mãe, fala, mãe, lembra que chora minha mãe. Foi a história que me pôs no mundo. Aí eu dei 10 passos para trás. Lembra que eu saí dentro da senhora, né? Aí o coração vai gerar aquele peso no coração da mãe para bater, né? Foi mais ou menos isso que Abacuque disse para Deus, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia, Deus. O boi chora. Tipo, eu vou ter que morrer mesmo, eu vou chorar bastante. Agora o bode tenta fugir, o bode pula. Tem que ir na igreja que é o bode. Eu não estou falando que você é bode, meu irmão, misericórdia. E nem que se assemelha a ele, só estou falando como é o bode. Mas tem gente que é meio parecido com o bode, né? A hora que vem esse de Deus, dá. Dizia, eu estava vendo um vídeo no YouTube lá, no Facebook, não sei, um cara tomando injeção. Não! E o cara ficou um minuto gritando, depois o cara que aplicou a injeção, ele, só isso? Tem muita gente que faz um escândalo. E aí Deus fala, como falou para Caim, por que descaiu o teu semblante? Se tivesse feito certinho, seria assim. Nós precisamos ser como ovelha. A Bíblia fala que Jesus foi levado para a cruz como uma ovelha muda, um matadouro. Sim ou não? Ou seja, fácil tem que ser feito porque eu errei mesmo. Eu desobedeci, não é o caso de Jesus, é o nosso caso muitas vezes. E aqui, depois que Abacuque ele entende que Deus ele precisava avivá-lo, Abacuque diz assim no versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Ou seja, minha vida está destruída, está uma derrota total, não tem dinheiro para nada, o trabalho não está prosperando, estou desempregado. Aí ele fala assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Aleluia. Então, quando vem o avivamento, nós falamos que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta. O que é o fruto da oliveira mentir? Eu plantei uma árvore e agora eu vou ganhar bastante dinheiro nessa árvore, porque essa árvore é boa, e aí só dá folhas. Cadê o fruto? Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele fará os meus pés como da corça. Sabe o que é, irmão? Se nós obedecermos a Deus, se nós andarmos, se nós entendermos isso, que ou seja, se eu sou um homem avivado, se eu sou um homem vivo, se o meu coração realmente está em Deus, eu sou obediente à sua palavra, eu sei que, ainda que eu não receba salário, ainda que minha empresa não esteja prosperando, ainda que o investimento que eu fiz não deu certo, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei nele, porque virá um tempo da abundância de Deus, que eu correrei como a corça e vou passar à frente daqueles que estavam comigo. Foi isso que Abacuque disse: quando virá a bênção de Deus sobre a minha vida, a bênção será tão grande. Quando a bênção de Deus, irmão, virá vir sobre a sua vida, será tão grande que aqueles que estavam à sua frente virão você passando assim,
não é no físico não. É no modo de viver. Tem gente que está cansado. Estou cansado. Tem gente de 15 anos, né? Seu irmão estou cansado. Essa vida é cheia de luta, cheia de problemas. Irmão, quem não tem luta aqui? Quem tem luta aí, diga misericórdia. Todos têm. E é bom quando a gente ouve as lutas do irmão. Depois você pergunta pro irmão, você falou que tem luta, qual que é? Conta aí, conta as minhas. Porque daí a gente vê o quê? Nossa, pensei que era só eu. Pensei que isso só acontecia comigo. Todos nós. Agora a diferença é aonde estão postos os meus olhos. Para quem eu tenho olhado no meio das lutas? Abacuque, um homem completamente avivado agora, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero que elas aconteçam, contudo eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Aleluia, no Deus da minha salvação. Não é no Deus da minha prosperidade, não é no Deus da minha cura, é no Deus da minha salvação. Ou seja, é o Deus que me salvou, é o Deus que escreveu meu nome no livro da vida, é o Deus que me tirou do pecado e me levou à vida, é o Deus que me tirou de um charco de lavação de pecado e firmou os meus pés sobre a rocha. A Ele eu devo a honra, a Ele eu devo a glória, a Ele eu devo louvor e adoração. Aleluia! Ainda que as circunstâncias tudo mostrem ao contrário, eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação, porque a esperança de Abacuque era o quê? Ele fala assim: o Senhor é minha força e fará os meus pés. A minha esperança é que Deus não me deixará envergonhado. Diga assim para o irmão ao seu lado: Deus vai te deixar passar vergonha. Deus vai te honrar, irmão, em nome de Jesus. Mas obedeça. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Porque Deus deixa claramente escrito na sua palavra: aqueles que são obedientes desfrutarão da bênção. Deus não premia incompetência. Deus não honra incompetentes que não fazem conforme a sua palavra manda fazer. Mas eu quero declarar que nós seremos como Abacuque, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós estamos esperando acontecer, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação, porque eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele já foi preparar morada para mim, eu vou morar no céu com Ele eternamente. O que nós estamos vivendo agora, irmão, a Bíblia fala que neste tempo nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que a nossa pátria, ela é uma pátria celestial. Aleluia! Então é nessa visão que o obediente tem que ter: Senhor, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero que aconteça, eu continuo me alegrando no Senhor. Eu quero ser obediente, eu quero ter um coração obediente. Então, se as coisas não estiverem acontecendo como você espera que aconteça, ore ao Senhor: Senhor, eu tenho sido obediente à Tua palavra, eu tenho sido obediente à minha liderança, eu tenho sido obediente aos meus pais, eu tenho sido obediente ao governo. O governo é corrupto, não importa se é corrupto, se não é. Os meus deveres e direitos como cidadão continuam os mesmos. Porque o governo é corrupto, eu também vou ser. Não, o problema do governo que é corrupto, eu não vou ser. Eu vou continuar firme no propósito de Deus. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa hora. Que Deus gere em nós um bom coração de obediência. Que Deus gere em mim, que Deus gere em você coração de obediência. E eu não estou dizendo que você não é obediente, mas tem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos realinhar no propósito. Sim ou não? Às vezes nós esperamos que algumas coisas aconteçam, mas aí olhamos para a palavra de Deus e falamos: Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Então, Senhor, eu preciso fazer uma reflexão do que está certo, do que eu tenho falhado, e eu me proponho a acertar nesses pontos. Isso é ter um coração obediente. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e eu temi. Ouvi a Tua palavra, Deus, e fiquei com medo.
Lê depois, eu sei que muitos não vão ler, mas leia. Lá, o Deuteronômio 28, lê todo ele, até o versículo 68. Vai ter uma hora que você vai estar lendo e vai assim, ai, está amarrado, não, Jesus quer queimar. Praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala assim, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Lá no Salmo 91 diz isso, mas no versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, ou seja, é uma decisão minha, me esconder, habitar no esconderijo do Altíssimo, ao cuidado de Deus. Aí sim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, praga nenhuma chegará à minha tenda. Aí sim, tem muita gente que declara, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Põe o adesivo no carro. Mas qual Senhor tem sido o Senhor sobre a sua vida? Qual Senhor tem sido o Senhor sobre a sua casa? Qual Senhor tem sido o Senhor sobre os seus pensamentos? Qual Senhor tem sido o Senhor sobre o teu coração? O Deus, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso? Ou o dinheiro? Ou os prazeres? Uma vez uma pessoa me disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse a ela assim, qual é o seu Senhor? Deus. Mas o seu modo de viver diz que Deus é seu Senhor. Mas Deus não é Senhor de todo mundo? João capítulo 1 versículo 12. Aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor, esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Então que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para podermos descansar. Amém? Que tenhamos um coração obediente, que o nosso coração se renda à obediência da palavra de Deus. Se ninguém está fazendo, faça você. Se todo mundo está fazendo, não faça você. Porque se todo mundo está fazendo, tem alguma coisa errada. Mas todo mundo está fazendo assim, tem alguma coisa errada. Porque ao longo da história da Bíblia, dificilmente você vai ver todo mundo fazendo a mesma coisa. A grande maioria sempre faz o que é errado. Então, se as grandes massas estão fazendo assim, busque orientação do Senhor. Amém? Vamos orar. Diga ao Senhor, Senhor, que o meu coração seja um coração obediente à Tua palavra. Senhor, que o meu coração seja um coração obediente ao meu patrão. Que o meu coração seja obediente a lideranças da igreja. Que o meu coração seja obediente ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que é obediente, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Senhor, como nós queremos ser alcançados por estas bênçãos. Junto aos teus pés. Você conhece o louvor? Declare isso. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
só